Olá a todos, eu sou o Washington do Laboratório de Calor e Fluidos e estou aqui para apresentar a vocês mais um dos equipamentos que temos presente no laboratório da universidade. Hoje o equipamento em questão é o túnel de vento vertical, que nesse experimento será utilizado no estudo do escoamento de ar sobre uma placa plana. Esse equipamento é composto por três partes principais: uma bancada de fluxo de ar, um manômetro de múltiplos tubos e um módulo sobre o qual realizaremos o estudo da camada limite. Esse módulo é basicamente composto por uma placa plana e um tubo de pitot, e ele é acoplado à bancada de fluxo de ar através dessas conexões que são próprias do equipamento. Na bancada, temos um painel para estar ligando e desligando o equipamento, uma alavanca para regular o fluxo de ar e um termômetro, que pode ser visualizado de forma mais clara na figura direita, para medir a temperatura do fluxo de ar. Ao ligarmos o equipamento, teremos um fluxo de ar que estará circulando pelo mesmo. E esse fluxo será forçado a passar através desse módulo. E por meio desse sistema, onde temos um tubo de pitot conectado a um dos tubos desse manômetro, iremos medir a pressão ao longo de uma direção perpendicular à placa plana. No segundo slide, temos um esquemático que ilustra o funcionamento do manômetro. Manômetro esse que é inclinável e de múltiplos tubos. Nesse equipamento, há um reservatório que é aberto para a atmosfera, o qual iremos preencher com água até aproximadamente metade do seu nível. Como esse reservatório é conectado a todos os tubos, e inicialmente esses tubos também estão abertos para a atmosfera, teremos uma altura de coluna d'água constante, que corresponde ao nível presente ao reservatório, e essa será a referência da pressão atmosférica. Percebam que nós podemos movimentar esse reservatório na direção vertical, alterando assim a referência da pressão atmosférica. Na realização desse experimento, iremos deixar o primeiro e o último tubo abertos para a atmosfera, de forma a termos uma altura de referência marcada a esses tubos. Podemos então conectar a mangueira que advém do tubo de pitot ao primeiro tubo. Dessa forma, a pressão que advém do pitot irá deslocar essa coluna d'água para baixo. E para medirmos essa pressão, basta fazermos a diferença entre a altura presente no tubo 1 com a altura de referência. Além disso, esse manômetro nos possibilita inclinar a sua escala, a fim de aumentar a resolução da mesma. Nesse equipamento, uma inclinação de 60 graus corresponde a aumentar a resolução da escala em 2 vezes. No último slide, temos à direita um esquemático do módulo para estudo da camada limite, para que possamos compreender melhor mais alguns detalhes desse módulo. Ao centro do equipamento, temos a placa plana, e essa placa possui um lado liso e outro rugoso. Ao montarmos ela no equipamento, devemos escolher um dos lados para a realização do experimento. Além de escolher um dos lados, podemos posicionar e fixar essa placa mais abaixo do que está sendo mostrado, a fim de fazer com que o tubo de pitot trabalhe ao centro ou ao início dessa placa. Há também esses revestimentos laterais, que podem ser posicionados de uma forma contrária à que está sendo aqui mostrada, ou seja, com essa saliência voltada para baixo. Podemos até retirar completamente esses revestimentos, a fim de obter uma condição de escoamento livre e uniforme. Uma vez com os revestimentos, o fluxo de ar irá acelerar
ou desacelerar sobre a placa, a depender da forma como esses revestimentos são montados. Por último, temos o tubo de Pitot. Nesse tubo há uma conexão com um manômetro de múltiplos tubos, e a esse Pitot temos acoplado um micrômetro. E através desse instrumento, poderemos deslocar o Pitot em uma direção perpendicular à placa plana e medir esse deslocamento. Aqui à esquerda, temos uma curva típica da camada limite sobre uma placa plana para um escoamento livre e uniforme. Essa curva ilustra um dos objetivos desse experimento, que é traçar esse perfil de velocidades. Percebam que, considerando que a placa plana está ao eixo x, em uma região de livre escoamento, teremos velocidades constantes. No caso do nosso experimento, ao posicionarmos o tubo de Pitot distante da placa plana, iremos perceber que, ao movimentá-lo, não haverá variação de pressão no manômetro de múltiplos tubos. Porém, ao adentrarmos a camada limite, há uma diminuição da velocidade. E essa diminuição será refletida no valor da pressão ao aproximarmos o tubo de Pitot da placa plana. Nesse equipamento, devemos definir primeiramente qual o estudo que será realizado. Se nesse estudo iremos utilizar ou não os revestimentos laterais, e caso sejam utilizados, como devemos posicionar eles ao equipamento. Em seguida, devemos posicionar a placa plana ao centro do equipamento. Para isso, devemos escolher entre o lado liso e o lado rugoso. Fixar a placa através das marcações que são pré-definidas pelo próprio equipamento. Medir a distância do início da placa até chegar ao tubo de Pitot. Devemos então conectar através de uma mangueira o tubo de Pitot a um dos tubos do manômetro. Em relação à bancada de fluxo de ar, devemos saber ligar o equipamento através do painel, regular o fluxo de ar através dessa alavanca, que tem uma abertura de 0 a 100%, e medir a temperatura desse fluxo, que será mostrado a esse termômetro que está fixado à coluna do equipamento. No módulo, onde faremos o estudo da camada limite, devemos saber trabalhar com um micrômetro, pois através desse instrumento iremos deslocar e medir o deslocamento do tubo de Pitot em relação à placa plana. Já no manômetro, além de saber fazer a leitura das pressões, que serão dadas em milímetros de coluna d'água, devemos estabelecer uma pressão de referência e uma inclinação da escala, caso seja necessário
aumentar a sua resolução. Nesse procedimento, iremos deslocar o tubo de pitô em passos pré-determinados na direção perpendicular à placa plana. E a cada passo, vamos fazer o registro da altura manométrica que advém do pitô. Para realizar esse procedimento, devemos inicialmente medir o comprimento efetivo da placa plana e posicionar o pitô a cerca de 1 centímetro de distância da placa, em uma região de livre escoamento. E podemos então ligar o equipamento. Com o equipamento ligado, vamos fazer o registro da pressão, que será a pressão de livre escoamento. Vamos então aproximar o tubo de pitô da placa a passos de 1 milímetro e verificar se há alguma mudança no comportamento da pressão. Ao percebermos que há uma variação na pressão, isso nos indicará que estamos adentrando a camada limite. Devemos então verificar qual a distância entre o pitô e a placa e reduzir o passo de deslocamento do pitô a fim de obter no mínimo 10 pontos de medição dentro da camada limite. E, se possível, é importante que vocês reduzam o passo de deslocamento do pitô conforme o mesmo se aproxima da placa, a fim de ter uma melhor caracterização da camada limite. Como vocês puderam observar, nós realizamos um caso particular desse experimento. Durante a aula, vocês podem repetir esse experimento para diferentes condições de operação, como um diferente ajuste do fluxo de ar, o uso ou não dos revestimentos laterais e o posicionamento da placa plana, podendo alterar tanto o lado quanto a altura da mesma.